A sentença do versículo 14 realmente é uma sentença dada ao animal, e não à serpente que é Satanás, como é dito em Apocalipse, a serpente desde o princípio. Esta sentença está sendo dada a um animal, realmente. Agora, no versículo 15, já não é mais uma sentença a um animal. Por quê? Porque vejam o teor dessa sentença, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vejam só, quando fala a tua descendência aí, está falando de quem? Satanás tem descendência? Está falando dos demônios? Não, ele está falando exatamente de uma linhagem que surgia a partir da queda. E nós vamos ver a primeira manifestação dessa linhagem quando Caim mata Abel. E nós vamos ver em todo o Antigo Testamento, depois por toda a Bíblia, duas linhagens. Essas linhagens existem o tempo inteiro. É a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos dos homens. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem nessa promessa aqui do versículo 15. E quem são os filhos dos homens? Aqueles que não creem nesta promessa aqui, simplesmente vão viver alienados de Deus. Essas duas linhagens, elas vão se perpetuar ao longo da Bíblia. Em algumas ocasiões, a linhagem dos filhos dos homens vão tentar extirpar a linhagem dos filhos de Deus da face da terra, como por exemplo, um pouquinho antes do dilúvio. E então Deus manda um dilúvio e fica só a linhagem dos filhos de Deus. Mas da linhagem dos filhos de Deus, alguns escapam e novamente ressurge a linhagem dos filhos dos homens. Isso aí continua em toda a história. E o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que estes que não creem em Deus, estes que vivem em inimizade contra Deus, quem são eles? Eles são a descendência. E eles vão ser inimigos de quem? Do descendente. Quem é o descendente aqui? O descendente aqui é Abel? Não, o descendente aqui é aquele prometido, é o Senhor Jesus. Isso daqui é uma profecia quanto à vinda de Cristo. Por que a cultura dos hebreus, especialmente dos judeus, ela é considerada tão machista? E por que quando você pega uma genealogia, a contagem é, na maioria das vezes, feita só dos filhos homens? Porque a partir dessa promessa, todo filho que nasceu era sempre uma expectativa de ser esse o descendente, né? Então quando Caim mata Abel, é uma frustração. Por quê? Se Caim matou, não tem como ele ser o descendente. E se Abel morreu e ele era a esperança, foi-se. Ou se ele morreu, então ele não era o descendente. Então vamos esperar o próximo. E sempre que nascia um filho homem, havia essa expectativa de que era o descendente prometido, que esmagaria a cabeça da serpente. Veja a continuação do texto. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, vejam só, Deus vai promulgar uma sentença. Ele começa promulgando uma sentença em relação à serpente, o animal. Depois em relação à serpente, aquele que estava usando o animal. E aí, antes de promulgar a sentença a respeito do homem, o que Deus faz? Deus já promete aquele que seria o nosso Redentor, o descendente, o que pisaria na cabeça da serpente. Isso é graça, isso é favor. Antes de me castigar pelo meu erro, Deus já proveu para mim um caminho de graça, tá? A confissão foi a melhor? Não, não foi. Foi uma confissão ruim, assim como as nossas são. Não foi uma confissão boa. Começou bem, mas depois tentou jogar a culpa no outro. E Deus trata o homem avaliando e recompensando por seu comportamento? No que tange a graça, não. Porque se fosse assim, nós nunca receberíamos absolutamente nada de Deus. Por isso que o nome é graça. É um favor que eu não tenho nenhum merecimento sequer sobre ele.